Pessoal, boa noite. Eu gostaria de avisá-los que este evento está sendo gravado pelo Google Meet também. Logo mais vamos estar no YouTube e também na Rádio Águia do Norte. Quero aqui desejar boa noite ao professor Paulo Rogério e aos demais convidados e os palestrantes Alexandre Lima. Boa noite a todos e bom evento para todos, claro. Professor Paulo Rogério, você está com a palavra. Essa realização da Águia do Norte, a rádio que você precisa ouvir, e você vai lá no YouTube também, e baixa também lá o aplicativo lá da rádio, e procura também a Águia do Norte no YouTube, que você vai hoje participar dessa palestra aqui. Eu quero chamar o Alexandre Lima, que é graduado em letras, pós-graduado em biblioteconomia, quase que não sai, né? Formado na Universidade de Sarzeto, em Minas Gerais. É isso mesmo, Alexandre? Alexandre, faça a sua audiodescrição, seja bem-vindo e boa noite. Boa noite. Então, na verdade, eu moro em Sarzedo, né, em Minas, e eu sou graduado em Letras pela PUC Minas e pós-graduado em Biblioteconomia pelo Instituto Souza. Tem cabelos castanhos, olhos também castanhos, estou com a camisa azul clara. Ao fundo tem um sofá marrom e a parede de fundo é um bege clarinho também. E eu quero, né, agradecer ao professor Narcélio pela oportunidade, pelo convite, né, em poder trazer algumas orientações, né, de como recepcionar as pessoas com deficiência, né, para a gente bater um papo referente a isso, né, na conscientização das pessoas em como as pessoas com deficiência podem ser atendida e atender também, né? Então, eu gostaria de agradecer, dar uma boa noite ao pessoal que está nos ouvindo pela Águia do Norte, o pessoal do YouTube, né? E os presentes aqui pelo canal da plataforma Meet. Muito bom, Alexandre, pela apresentação. Com vocês, durante meia hora, vamos estar ouvindo aqui a explanação do Alexandre Lima, que vai estar nesse momento com as suas meia hora aqui de explanação sobre a recepção da pessoa, como você vai receber a pessoa com deficiência visual. Alexandre, boa sorte, boa explanação, fique à vontade. Ok. Então, mais uma vez, boa noite a todos, né? Que chegaram agora, ou, né, que iniciaram, o pessoal da Águia do Norte, do YouTube. Então, eu vou passar para vocês, né, algumas orientações que os indivíduos, né, podem utilizar em seus contatos com as pessoas com deficiência. Essas orientações não são regras, né? Elas são orientações, esclarecimentos que podem facilitar o convívio, o contato, né? E até mesmo quebrar as determinadas barreiras, né? Eu chamo a atenção, né, para especificidades dos vários tipos de deficiências e foram construídas pelas próprias pessoas com deficiência, né? Eu vou abordar um pouco de todas as deficiências, apesar do foco, né, ser a deficiência visual, mas penso, né, ser na semana da pessoa com deficiência, acho que é bom a gente falar um pouquinho de todas, né, do atendimento. Aqui eu falo recepção em eventos, mas aqui, seja na instituição privada, seja na instituição pública, então essas orientações servem para quaisquer situação, né, de atender a pessoa com deficiência ou de ser atendida por uma pessoa com deficiência, né? Porque a pessoa com deficiência,
seja visual, auditiva, física, ela trabalha também. Então, ela pode ser a pessoa vidente, que a gente chama vidente de quem enxerga, né? Pode ser atendida por uma pessoa com deficiência, né? Ela pode estar no balcão de atendimento. Então, por isso que aqui seja o atendimento da recepção da pessoa com deficiência nos espaços ou vice-versa, da pessoa com deficiência estando lá no seu balcão de atendimento, atender uma pessoa, né, que chega ali de algum lugar. Então, ao recepcionar uma pessoa com deficiência visual, se identifique como sou fulano, né? Sou da instituição, qual o seu nome? Você veio para o evento X? Precisa de ajuda para ir até o local do evento? Então, isso, gente, por quê? Às vezes eu estou chegando para ser atendido, né, na empresa, eu vou procurar alguém numa empresa, e aí está acontecendo, uma empresa grande, tem vários setores, ou tem até está tendo teatro, está tendo música, e aí às vezes a gente chega, a pessoa já vai segurando a gente, já vai levando a gente para o evento. Nem sabe se eu fui lá para o evento, ou se eu fui procurar um coordenador, se eu fui procurar alguém, se eu fui esperar alguém ali. Então, olha, se identifique, ó, eu sou visitante, ou eu sou da instituição, sou funcionário, e, né, você veio para o evento, você precisa de ajuda, né? Então, eu acho que então é por isso que a gente fala nesse sentido, né? É bom saber que nem sempre as pessoas com deficiência visual precisam de ajuda. Isso porque há 2 tipos de deficiência visual: cego total ou baixa visão. A baixa visão, porque tem um residual pequeno de visão ainda, né? E a cego total, muitos não vê nada, ou então apenas luminosidade. Mas, né, e a baixa visão, ela tem um pouco de visão, que às vezes dá ainda para ela se locomover ou fazer diversas ações ainda com a sua visão, né? Então, sempre perguntar se precisa de ajuda. Por quê? Às vezes a pessoa com baixa visão ainda ela está, vamos dizer, no processo de readaptação. Ela nem é cega total, mas também não enxerga, né? Então, por isso que é interessante perguntar, né? Ao entrar em um ambiente onde esteja uma pessoa com deficiência visual, cumprimente-a mesmo sem conhecê-la, pois assim ela saberá que alguém chegou. E aí, esse caso aqui, por exemplo, é o caso, né, de uma pessoa com deficiência visual está atendendo alguém, está atendendo no balcão, né? E se ele está ali, é porque ele tem capacidade de estar e a instituição, né, acredita, e ele, pela sua qualificação, ele pode atender, né? Então, ao dirigir para ele, se não for o caso que o atendimento seja dele, ou se precisa de uma pessoa, ele vai orientar, né? Então, por isso que iria nesse sentido, né? Ao andar com uma pessoa com deficiência visual, deixe que ela segure em seu braço. Pelo movimento do seu corpo, ela saberá o que fazer. Então, segurar no braço como? Seria aqui, ó. Eu como pessoa com deficiência, vou segurar na pessoa que enxerga assim, ó, no antebraço, tá? Porque aí, pelo movimento, se eu baixar o braço aqui, ó, ela vai saber que eu tenho um degrau para descer. Se a pessoa subir o braço, eu vou saber que tem um degrau para subir. Evidentemente que tem que ser dito se tem degrau para descer ou para subir. Mas, evidentemente, se caso esquecer, pelo movimento, ou tem um corredor, né? Então é interessante. Então, ela sempre deu o braço para a pessoa com deficiência visual segurar. Tá? É sempre bom avisar antecipadamente, né, que, ó, sobre a existência de degraus, pisos escorregadios, buracos ou outros obstáculos durante a trajetória. Né? Isso se a pessoa estiver sendo guiada, né, por alguém.
Ao subir e descer a escada, procure ficar na frente da pessoa guiada, né? Então, caso a pessoa com deficiência visual está acompanhada de um cão-guia, não deve brincar com o animal, pois ele tem a responsabilidade de guiar o dono que não enxerga, e não deve ser distraído dessa função. Então, muitas vezes, né, as pessoas, sem saber, já vai brincando com o cão, né? Ou, às vezes, isso já acontece com alguns colegas, né? Tem cão-guia. Às vezes a pessoa já vai primeiro conversar com o cachorro em vez de conversar com uma pessoa, né? Isso assim. Então, assim, mas na verdade, ou brincar mesmo, né? A gente está aqui, mas é nesse sentido, porque ela ali, naquele momento, o cão está na função de guia, né? Ele está em trabalho. E para brincar, não quer dizer que o cão não pode, as pessoas não podem brincar com o cão, mas aí, depois de uma conversa, que aí o dono tem que fazer dar o comando para o cão, que aí ele não vai estar em trabalho, ou vai ter aquele momento de distração, é diferente, né? Mas naquele momento de guia, então é por isso que tem essa orientação. Ao auxiliar uma pessoa com deficiência visual a atravessar a rua, pergunte-lhe antes se ela necessita de ajuda e, em caso positivo, atravesse em linha reta e não em diagonal, para que ela não se perca a orientação. Então, gente, duas situações aqui, né? Primeiro, perguntar se ela precisa de ajuda para atravessar, porque às vezes ela está só esperando alguém na esquina ali, ela não vai atravessar, né? Então, é um ponto. E a outra questão, que a gente fala aqui, linha reta e não diagonal. Porque, por exemplo, tem uma avenida, duas avenidas, por exemplo, e aí, o que acontece? Se a pessoa... Então, eu estou aqui para atravessar, não sei se na câmera vai dar para pegar. Então, se eu faço isso aqui, eu vou saber, eu vou para cá, depois tem outra avenida para cá. Então, eu vou atravessar para a direita. Fui em frente, depois para a direita. Se for fazer diagonal, dependendo da pessoa, ela pode ficar perdida. Se ela atravessou, foi para frente, ou se ela fez diagonalmente a avenida, né? Então, por isso que sempre em linha reta. Mesmo que ela vai atravessar, no final das contas, ela vai atravessar para o lado direito, né? Como se fosse diagonal mesmo, mas só que na hora de atravessar, seria essa orientação. Para tomar um carro, encaminhe a pessoa com deficiência visual na direção em que ele deverá entrar, colocando-lhe a mão na parte superior da porta para sua melhor orientação. Se a porta do carro estiver fechada, coloque-lhe a mão na maçaneta. Isso será suficiente para que ele se locomova para o interior do veículo. Para entrar no ônibus, coloque a mão da pessoa com deficiência visual na lateral da porta. A orientá-la... Aí, então é o seguinte, por que colocar a mão da pessoa com deficiência na parte superior? Porque por aí a gente vai saber, né, tem carros mais altos, tem a caminhonete que é mais autona, então a gente estando com a mão na parte superior, na hora de abrir a porta, não vai correr risco da pessoa com deficiência bater a cabeça na quina da porta, né? Então, por isso que a gente orienta a colocar a mão na parte superior, porque aí a gente vai saber a altura do carro para poder a gente entrar. E, estando fechado, colocando a mão na maçaneta, a gente vai abrir e vai ter a mesma orientação, né, para entrar no veículo. Lembrando, gente, que quando a gente fala aqui, ó, na lateral da porta do ônibus, é evidente que tem que ter o cuidado para ver se a porta já foi aberta pelo motorista por completa. Porque senão, o que pode acontecer? Ele pode ocorrer de prender a mão ali antes, se a porta não tiver sido acabada de abrir, né? Então, a gente fala, mas por quê? Na lateral ali, na hora que você põe, a porta já abriu e pôs a mão da gente no corrimãozinho da porta, a gente vai conseguir subir normalmente. Porque tem gente que faz o quê? Quase que carrega a gente para subir no ônibus, né? Então desse. Não, basta colocar a mão da gente na porta
e aí já será suficiente para a gente subir no ônibus, tá? Bom, ao orientar uma pessoa a se sentar, coloque a mão da pessoa sobre o braço ou o encosto da cadeira, e ela será capaz de sentar-se sem ajuda. Então, gente, é o mesmo caso. Então, por exemplo, você vai ajudar uma pessoa a sentar, né? Então, pegue a mão da pessoa e coloca, né, no encosto da cadeira ou no braço da cadeira. Por quê? Colocar no braço da cadeira, a gente vai saber ou se tem que puxar um pouco da mesa, ou se, né, se já está no ponto de sentar, vamos dizer assim. Então, aí a gente vai conseguir ter essa orientação. Porque o que às vezes acontece, a gente sabe que, né, às vezes a pessoa, né, não sabe, então por isso que essas palestras são interessantes para essa, né, orientações, né, para facilitar e ter esse atendimento. O que acontece? Tem gente que acaba pegando assim no ombro da gente, assim, empurrando para poder a gente sentar na cadeira, né? Mas, não, põe a mão na cadeira que a gente, né, a gente se orienta, né, melhor para se sentar. Em eventos, né, é importante perguntar se as pessoas com deficiência preferem ficar no local. Em qual local que as pessoas preferem ficar, né? Se elas querem ficar mais na frente, se elas querem ficar no meio ou atrás. Porque da mesma forma que a pessoa com vidente, se o evento estiver ruim, eu vou dar um beijo embora. Eu quero ficar mais no meio. E nem sempre a gente tem que ficar todo mundo num lugar, né? É evidente, se vai ter uma palestra e vai ter um debate depois e já foi colocado isso, tudo bem, mas se é um evento que todo mundo vai espontaneamente, né? Ora, a pessoa pode sentar onde que ela quiser. Evidentemente, já me perguntaram em questão de emergencial, né? Que muita gente fala que tem que ficar mais próximo da porta, né? Em caso de emergência. De fato, é interessante, mas eu acho que basta orientar. Olha, se você precisar da saída, né, você vai para a direita e tal, né, nessa orientação, eu acho que é o suficiente. Mas deixar que ele se escolha aonde ele deseja estar. Tá? Ao apresentar alguém, faça com que ela fique de frente para a pessoa apresentada, impedindo que a pessoa com deficiência visual estenda a mão, por exemplo, para o lado contrário em que se encontra essa pessoa. Isso acontece muito porque às vezes a gente está sendo guiada por alguém e aí tem naquelas mesas de balcão que é tipo um L, e aí a pessoa que está vendo troca olhares e tal, e aí às vezes a pessoa chega de um lado e ela está de frente, sentada no outro lado, assim, porque a mesa é de L, não é de frente, né? Então, se a pessoa está sendo guiada, ora, é interessante que ela apresente ela de frente para a pessoa, né? Que aí ela estica a mão já de frente para a pessoa, encontre a mão, né? Então, eu vou falar um pouco da outra deficiência, depois a gente volta um pouco nessa aqui. Vou falar agora um pouco da deficiência física, tá? É importante perceber que para uma pessoa sentada é incômodo ficar olhando para cima por muito tempo. Portanto, ao conversar por mais tempo que alguns minutos com uma pessoa que usa cadeira de rodas, se possível, lembre-se de sentar para que você e ela fiquem com os olhos no mesmo nível, né? Porque imagina, você está em pé, conversando, e a pessoa com deficiência fica olhando para cima, assim, ó. Né? Quer dizer, 10 minutos, assim, vai ficar, né, cansativo. Então, se possível, sente, porque vocês ficam, né, trocando olhares ou conversando mesmo de frente para a outra, facilitando essa comunicação, né?
A cadeira de rodas, assim como as bengalas, muletas, é parte do espaço corporal da pessoa, quase uma extensão do seu corpo, tá? E aí, sempre manter, né, as bengalas, as muletas próximas da pessoa, porque a gente faz assim, não, vou guardar aqui para você. Já vi muito, né? E aí, assim, quando se você precisar ali de sair ali, como? Então, assim, é ideal, talvez você não quer ficar com ela na mão, mas que é interessante você estar com ela sempre na mão, a bengala e tudo, mas sempre próxima da pessoa com deficiência ali, né? Ao apoiar-se na cadeira de rodas, é tão desagradável como fazê-lo numa cadeira como comum, onde uma pessoa está sentada. Então, se uma pessoa vidente, né, não gostaria que a pessoa chegar e ficar sentada ali, quase encostando no braço da cadeira sua, que você está sentada, é o mesmo caso da cadeira de rodas, né? É incômodo também, né? A pessoa achar que só pegar a cadeira, aí vai encostar, né? Então, é nesse sentido. Ao empurrar uma pessoa em cadeira de rodas, faça com cuidado, preste atenção para não bater naqueles que caminham à frente. Se parar para conversar com alguém, lembre-se de virar a cadeira de frente para que a pessoa também possa participar da conversa. Então, gente, é a mesma questão da deficiência visual, seria o L lá na mesa, né, que eu falei, e no caso da cadeira de rodas, que às vezes a pessoa está guiando, né, empurrando a cadeira, e aí para conversar. Em vez de virar a cadeira para as três ficarem de frente, né, por exemplo, a pessoa... O que acontece? Ela para, vira, e a cadeira fica para um lado e ela conversando com a outra pessoa do lado, em frente. Não quer dizer, não, faça com que ela fique participando da conversa, né, empurrando de frente as três, né? Se achar que ela está em dificuldade, ofereça ajuda e, caso seja aceite, pergunte como deve proceder. As pessoas têm as técnicas individuais para subir escadas, por exemplo, e às vezes as tentativas de ajudar inadequada podem atrapalhar. Outras vezes, o auxílio é essencial, né? Pergunte e saberá como agir. E não se ofenda se a ajuda for recusada. Então, gente, isso aí acontece com, né, a maioria, com toda a deficiência, seja visual ou física. Que lá, por algum motivo, às vezes a pessoa não quer se ajuda, aí generaliza, né? Eu fui ajudar e não quer ajuda. Bom, né, não sei como que foi e tal, mas então não se ofenda. É como você, às vezes, né, naquele dia, ou não precisou, né? Então é só nesse sentido. Tá, vamos passar para outra, para a gente. Agora vamos falar da auditiva, um pouco. Não é correto dizer que alguém surdo-mudo. Que alguém é surdo-mudo. Muitas pessoas surdas não falam porque não aprenderam a falar. Algumas fazem a leitura labial, outras não. Ao falar com uma pessoa surda, acene para ela ou toque levemente em seu braço, para que ela volte sua atenção para você, né? Posicione-se de frente para ela, deixando a boca visível, de forma a possibilitar a leitura labial. Evite fazer gestos bruscos ou segurar objetos em frente à boca, né? Fale de maneira clara, pronunciando bem as palavras, mas sem exagero. Use sua velocidade normal, a não ser que ele peça para falar mais devagar. Então,
esse quesito, né, é falar de frente para a pessoa, né? Acenar para ela, tocar e falar de frente. É como até foi dita, né, para nossa palestrante ontem, da questão, ela até citou, né, do professor lá que precisou de fazer a barba para poder estar visível a boca, né? Então, é isso, porque quando você é feita a leitura labial, a pessoa tem que estar de frente. Se ela estiver de lado, olhando para o lado, ou ela vai achar que não está falando mais com ela, ou, né, não vai ter uma comunicação, né? Então, é nesse sentido. Ao falar com uma pessoa surda, procure não ficar contra a luz, e sim num lugar iluminado, tá? Uma outra questão, gente, que às vezes a pessoa surda está acompanhada de um intérprete, falar com a pessoa surda, não através do intérprete. E é o mesmo caso da pessoa com deficiência visual. Às vezes a gente está sendo guiada por alguém, olha, dirige a pessoa com deficiência visual, não a pessoa que está sendo guiada. Acontece muitas vezes a gente vai numa loja, a pessoa só atravessou a gente a rua, nem conhece a pessoa, nem nada, né? E aí a gente chega na loja, a pessoa, o vendedor ali pergunta, fulano, mas o que ele quer? Qual roupa que ele quer? Que tipo que ele quer? Eu falei, não sei, eu só trouxe ele aqui na loja. Quer dizer, então é só um exemplo, assim, para mostrar que, olha, é a pessoa com deficiência. Você tem que referir a ela. Se a questão é da deficiência, tem que perguntar a ela. Seja a deficiência auditiva, ou seja a física, ou seja a visual, né, no caso, do intérprete, pergunte para o surdo, e não para o intérprete. O intérprete está ali só para fazer só interpretar a conversa, né? Mas quem sabe dos desejos é a própria pessoa, né? Enquanto eu estiver conversando, mantém sempre o contato visual. Aí, ó. Se você desviar o olhar, a pessoa surda pode achar que a conversa terminou, né? Então, é esse caso, né? Tá. Nem sempre a pessoa surda tem uma boa dicção, né? Se tiver dificuldades para compreender o que ela está dizendo, não se acanhe em pedir para que repita. Geralmente, elas não se incomodam em repetir quantas vezes for preciso, para que sejam entendidas. Se for necessário, comunique-se por meio de bilhetes. O importante é se comunicar. Legal. Vou fechar isso aqui. Então, agora, a gente já ir a deficiência intelectual. Você deve agir naturalmente ao dirigir-se à pessoa com deficiência intelectual, né? Trate a pessoa com respeito, consideração. Se for criança, trate-a como criança. Se for adulta, como adulto. Se for adolescente, como adolescente, né? Trate-a como tal, tá? Dê-lhe atenção, converse, verá como pode ser divertido. Seja natural e diga as palavras amistosas. Deixa eu ver isso aqui mais. E aí, vou falar. Vou pegar uma aqui da cerebral, para a gente. A paralisia cerebral é fruto da lesão cerebral ocasionada antes, durante e após o nascimento, causando desordem sobre os controles dos músculos do corpo. A pessoa com paralisia cerebral não é uma criança, nem é portador de doença grave ou contagiosa. Trate a pessoa com paralisia cerebral
com a mesma consideração e respeito que você usa com as demais pessoas. Quando encontrar uma pessoa com paralisia cerebral, lembre-se que ela tem necessidades específicas por causa de suas diferenças individuais e pode ser ter dificuldades para andar, fazer movimentos involuntários, como pernas e braços, e apresentar expressões estranhas no rosto. Então, o que acontece? Né? As pessoas com deficiência, né, eu gosto sempre de dizer que podem trazer limitações, né? Mas isso não impede que as pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual, tornando-se autossuficiente, né? Então, vocês viram que essas orientações, né, elas é possível tanto da pessoa com deficiência, né, de ser atendida. Então, se a pessoa tem um pouquinho de atitude, né, atitudinal, né, hoje, né, muito falada, né, é possível, né, ter essa recepção como, enfim, se colocar no lugar do outro, né, eu acho que é uma grande situação, né, da gente pensar que, olha, se eu fosse, como que eu gostaria que eu fosse atendida? Né? Eu acho que é um grande passo da gente ter essa reflexão. Olha, se eu tivesse nessa condição, como eu gostaria de ser atendido? E eu acho que aí daria um ponto, né, grande para a gente refletir e entender, né, um pouco dessa situação. Né? Eu acho que é um pouco disso. Né? Tem ainda... Não sei quantos minutos tem ainda, mas, então, uma questão que eu gosto de colocar, por exemplo, também, na deficiência visual, quando tem eventos, né, que tem filmes com audiodescrição, slide, fazer a audiodescrição, né, das imagens, os slides, para que a pessoa com deficiência possa acompanhar, né. Existe profissional com audiodescritor, mas acho que se não tiver, sendo possível na hora ali, a própria pessoa que tiver pode fazer a descrição, né? Fazer a leitura do que está ali, né? De uma imagem. Se está passando a imagem ela é importante, ela também vai ser importante para a pessoa com deficiência. Né? Então, acho que é uma questão interessante. E a outra, se servir uma pessoa com deficiência visual, pergunte o que ela quer. Né? Se tem ali refrigerante, guaraná, suco, pergunte qual que você deseja. Não entregando qualquer um. Né? Olha, qual que você quer? Tem isso, isso, isso e isso. Né? E aí entrega a mudando. Né? E é o mesmo caso de salgado. Tem muita gente que vira a bandeja para ele e pergunta, olha, eu tenho coxinha, prato, tudo na mesma bandeja. Pega a mão dele e põe na mesa. E aí ele vai conseguir pegar da mesma forma que... Então, eu gostaria, né, de agradecer. A gente vai abrir para algumas perguntas, aí a gente, né, pode acrescentar alguma outra coisa. E é isso, né? Agradeço o convite do professor Nacélio, do Paulo que está mediano, e a vocês que estão nos ouvindo, né? E levar essas informações para outras pessoas que às vezes não tiveram essa oportunidade de estar tendo esse momento, né? É isso, né? Muito obrigado e estamos aí para algumas orientações, perguntas. Tem Alexandre Lima, né? Graduado em letras, pós-graduado em biblioteconomia, né? Mora na cidade de Sarzeto, né? E eu quero me corrigir, que eu falei que era na universidade, né? Mas é na cidade que ele mora, em Minas Gerais, né? Enfim,
belíssima explanação, né, sobre a importância, né? E a gente até verifica isso, Alexandre, o que você estava falando no final, né? Que a pessoa tem que sentir um pouco na pele, é aquilo que a psicologia fala, a introspecção, se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, como você gostaria de ser tratado, caso você se coloque nessa introspecção. Muito válida a tua colocação. Domingos Sávio de Recife. Primeiro, eu queria parabenizar aqui pelo terceiro dia aqui da Semana Marabaense de Movimento de Pessoas com Deficiência, que o foco não é a deficiência visual, são pessoas com deficiência, muito embora as palestras acabou ressoando muito na deficiência visual, mas ontem mesmo nós tivemos aqui uma surda, um intérprete de Libras, e que bom que a gente está construindo. Eu queria primeiramente falar um pouco, bem rápido, que deram suas Então, você está me ouvindo aí, Paulo? Agora Está me ouvindo bem aí, Paulo? Estou lhe ouvindo. Ok, não, porque eu e a Adriana estão no mesmo ambiente, aí parece que a gente não está ouvindo, mas é porque a gente está no mesmo ambiente. Então, o professor hoje ele tem que descrever, e não é slide só, slide é apenas um ponto. Uma aula, ela tem que ser completa, e a aula não é só slide. Então, a audiodescrição, que vamos falar dela amanhã, e eu já aproveito e já convido as pessoas para estar conosco amanhã. A audiodescrição, ela hoje não é uma coisa pontual da educação ou do teatro ou do show. A audiodescrição, ela tem que estar na cozinha de casa, na feira, na barraca, lá no botequim, lá na feira. A audiodescrição, ela é como se fosse os olhos de quem está enxergando. Claro que ninguém vai estar toda hora descrevendo Paulo para mim de 5 em 5 minutos, mas é importante que você mantenha a pessoa com deficiência situada do que o rodeia, do que a rodeia, porque senão a pessoa vai ficar perdendo aquilo que ela não consegue absorver com outros sentidos. Com relação à questão sociocultural que o Alexandre falou, ainda é um grande desafio. Essa questão social é um desafio para a sociedade agir com a pessoa com deficiência, e é também um desafio para as pessoas com deficiência agirem com a sociedade, porque isso tem que ter contrapartida. Essa nossa cobrança da abordagem das pessoas com deficiência da sociedade com a pessoa com deficiência, ela também tem a ver com o comportamento nosso enquanto pessoa com deficiência. Se eu estou num ambiente que eu não conheço ninguém ou quase ninguém, eu também tenho que oferecer a quem não me conhece a possibilidade dele me conhecer. Eu, sinceramente, se eu chegar numa festinha lá na casa de Paulo, eu não vou meter a bandeja lá do garçom para tirar o salgado, mas eu vou dizer o garçom que eu sou cego e que ele pode agir de tal forma qual eu possa me sentir socialmente incluso e ele também não cometa deslize. Então, eu queria chamar a atenção aqui aos amigos e às amigas deficientes que eles precisam também trabalhar isso para que possamos construir um momento, um ambiente de troca com o sentido de que estas questões sociais, que são, eu acho que é uma das coisas que mais pesa sobre nós, pessoas com deficiência, essa questão sociocultural, é a cultura de que nós somos vestimos de qualquer jeito ou a gente tem que fazer daquele jeito que somos deficientes. E agora vamos ouvir nosso amigo Alexandre, né? Alexandre Lima, que é graduado em Letras, pós-graduado em Biblioteconomia, de Minas Gerais. Suas considerações finais, meu amigo Alexandre. Então, só queria salientar, né, que a fala que o Domingos colocou, de fato, é muito importante isso mesmo. Nós, deficientes, né, muitas vezes reclamamos realmente. A pessoa
não sabe lidar com a gente, a pessoa não trata a gente, né? E realmente isso é um ponto também que acabei não colocando, e bem lembrado por ele, porque, de fato, às vezes as pessoas não têm conhecimento, né? Não têm a convivência com a gente, né? E seja qual a deficiência for, né? Seja física, auditiva, para saber as especificidades, o que é melhor, né? Então, é interessante também a gente orientar também, né? Quando a pessoa não sabe, né? Ver se ela está aberta e está passando essa orientação. Então, acho que esse ponto foi bem colocado e até vou, né, elencar essa questão também. A outra questão que, né, pontuou da audiodescrição, que vai ser falada amanhã, realmente, quando eu falei da descrição aqui de slide e tal, pensando na palestra, mas, de fato, ela tem que estar em todos os momentos, sim, no filme, no teatro, né, em qualquer situação que promova o que falta, né, o áudio, né, que esteja ali só a imagem, né? Então, eu acho que em todo processo ou situação que só tenha imagem, realmente tem que estar presente, né, essa audiodescrição para que a gente possa interagir com qualquer um, né? Enfim, né, agradecer por poder contribuir, né, um pouco e passar, né, um pouco dessas orientações para que mais pessoas conheçam um pouco das nossas especificidades, né? E que elas possam, né? Quem está nos ouvindo, quem está pelo YouTube ou pela rádio, né? Que possa ser um multiplicador, né? Seja a palestra de hoje, ou seja, todas, né? Que possa ser um multiplicador e levar a informação para outras pessoas, né? Que às vezes não puderam estar nesse momento, ou, né, por algum motivo, e é isso. Então, eu vou fazer um fechamento com uma frase que eu gosto muito, né, que eu utilizo, que a solidariedade é um sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Essa frase é de Franz Kafka, né? Então, eu gosto sempre de estar fechando com ela, né? Então, é isso. Agradeço o convite aí a todos, ao Narcélio Madeiros, né? E todos que estão nos ouvindo aí até esse momento. Ok, Alexandre, obrigado a todos. Obrigado a todos que estiveram conosco durante essa primeira semana marabaense de mobilização das pessoas com deficiência. Muito obrigado ao Grupo de Olho no Ponto pela oportunidade a nós dada a estar durante esses 2 dias que foi essa semana e que nós tivemos na mediação. Muito obrigado, Nacélio Madeiro. Obrigado, Laís. Obrigado, Domingos.